Daí, pessoal, hoje eu quero trazer para vocês uma dica prática de como deve ser realizado um relatório A3. Então, vou explicar um pouquinho da parte da estrutura do relatório A3, depois vou fazer um exemplo. Então, é uma oportunidade bem legal aí para que vocês entendam como é que funciona o relatório A3 na prática, né, de quem já fez muitos relatórios A3, já foi sponsor de muitos relatórios A3 e usa essa ferramenta como um modelo muito importante de gestão. Então, o relatório A3 ele tem uma estrutura, tem algumas variações, né? Eu trouxe um exemplo aqui de um modelo que a gente usa, que eu uso. Lá em cima você vai colocar o título, e o título é sempre importante, né? O título ele já traz, ele tem que trazer na essência o que está sendo discutido, o que vai ser buscado como resultado. Depois a gente tem um item chamado contexto, onde a gente estabelece o contexto do negócio, do problema, a importância que esse problema, né, ou o relatório A3 também pode ser usado para proposta, como é que a gente está imaginando o contexto da situação que está sendo discutida. Depois a gente entra nas condições atuais e aí a gente vai descrever o que se sabe atualmente do problema em questão. Se tiver gráficos, avaliações estatísticas, é importante para poder ilustrar de maneira consistente. Depois a gente tem um item chamado metas e objetivos, onde a gente identifica o resultado que a gente vai buscar, né? Lembra assim, Lean é busca de resultado. Então a gente vai buscar um resultado para resolver uma determinada situação ou para propor algo que a gente quer imaginar no futuro. E a gente vai identificar nesse item 3 como a gente vai buscar metas e objetivos do trabalho. Aí é feita uma análise onde se analisa a situação, as causas mais importantes que criaram esse gap, essa lacuna entre a situação atual, né, que se discutiu anteriormente, e o que se deseja buscar. Então aqui se usa espinha de peixe, gráficos, enfim, um detalhamento da situação para poder aprofundar o problema e buscar a solução. Então não adianta dar só o remédio sem entender profundamente o que a gente vai fazer. Quando a gente vai no médico, o médico manda a gente fazer um monte de exames e depois, com base nos exames e também no que você relatou, no que o médico entendeu da sua idade, da sua questão genealógica, do seu DNA, né, da sua formação também, ele vai, a partir de uma análise profunda, te dar a solução. E assim a gente tem que fazer também na vida real. Não adianta dar só resposta sem entender efetivamente o que a gente está tratando. Depois a gente vai para as contramedidas, né? Então aqui a gente vai ter sempre responsável, data, indica qual é o problema em questão e o que a gente está buscando, né, de solução, e propõe ações corretivas e contramedidas para buscar o problema, que é uma visão geral do que a gente vai buscar como solução. Depois a gente descreve um plano de ação e sempre aí, né, com responsável, o que, como é que vai ser feito, usando, né, aquelas ferramentas do QWQH, enfim, do que a gente um plano efetivo de busca de soluções para resolver o problema, com datas e acompanhamento. Depois a gente cria um processo aí de acompanhamento, de follow-up do que está se buscando para ver se os resultados estão chegando, né? Muitas vezes você não vai chegar ao resultado de uma hora para outra, você vai escalonadamente, né, chegando ao objetivo até que você tenha o objetivo. E aí esse objetivo se estabiliza. Por exemplo, eu quero melhorar a eficiência de um equipamento. Então o equipamento no início lá tinha 20%, 30%, entendi por que faltava manutenção, dava muitos problemas, não tinha operador no horário X,
enfim. E aí a gente vai traçar o plano de ação. Bom, ele vai sair para o primeiro mês de 30 para 50, de 50 para 60, de 60 até 85% de eficiência operacional, por exemplo. Mas aí não basta atingir um mês, ou uma semana, ou um dia. É preciso estabelecer continuamente, ter uma estabilidade da solução, e a partir que você já tenha vários resultados que mostrem que não tem uma variabilidade do sistema e está estável, você pode inclusive arquivar o A3, e ele serve, né, para famoso RANSEI, para informar as pessoas como foi feito, para ficar de histórico, para levar para as outras unidades. Então, o A3, né, conforme eu falei até num vídeo anterior, ele tem muito o formato do PDCA. Então nesses primeiros itens, contexto, condições atuais, metas e objetivos e análise, você está fazendo o P do ciclo PDCA. Depois você vai entrar no DO, né, na hora que você começa a escrever as contramedidas e fazer as contramedidas, e na hora que você planeja, ainda tem um pouco de P aqui, mas na hora que você executa o plano de ação, você está fazendo o DO. E aí você tem, né, depois você tem o check, à medida que você está checando os resultados, e eventualmente você tem que agir, ajustar algum plano e mudar, e então o A3 ele faz com que você gire o PDCA. Então vou dar um exemplo bem hipotético, um exemplo que não tem nada a ver com, né, com nós que trabalhamos na engenharia, mas para vocês verem o quanto o A3 pode ser usado em diversas situações. Muita gente diz, o Lean serve só para fábrica seriada, o Lean serve só para Toyota, para empresas padronizadas. Não é verdade. O Lean serve para qualquer situação de gestão, né? E vou trazer um exemplo que vai mostrar isso. Então, nós vamos analisar o problema do senhor Joey. Tá? Então, qual é o contexto? O Brasil está entre os 10 países com maior número de óbitos decorrentes de infarto ou acidente vascular cerebral, AVC. 29,4% dessas mortes no Brasil são decorrentes de doenças cardiovasculares. E 60% dessas mortes são homens com idade média em 56 anos. Então aqui nós estamos contextualizando o problema do Sr. Joey. E nós queremos o Sr. Joey fora dessa estatística. E aí a gente vai entrar no problema do Sr. Joey, no contexto. O Sr. Joey, ele tem pai e tios cardíacos, então ele tem um problema aí já hereditário de problemas cardíacos, o que é muito importante para os problemas cardíacos, que a gente sabe que uma boa parte vem da hereditariedade. Está se aproximando da idade crítica, aí, dos 50 e poucos anos, e há anos negligencia o acompanhamento médico, inclusive ocasionando brigas com a sua esposa, que fica preocupada com que algo pior possa acontecer em decorrência da sua saúde. Então esse é o problema do Sr. Joey. Então, de novo, né, o contexto ele vai estabelecer o contexto do negócio e a importância do problema. Então vocês viram um exemplo aqui bem prático. Quais são as condições atuais que descrevem o que se sabe atualmente sobre o problema em questão? Então o Sr. Joey, que tem 1,82 m de altura, ele tem uma circunferência de 122 centímetros, ele tem uma pressão arterial de 15 por 11, que é uma pressão alta, né? E ele tem 106 quilos, então isso dá um índice de massa corporal de 31,1 quilos por metros quadrados, o que coloca ele aí na obesidade. Ele tem 100% dos exames com resultados ruins, ele tem possibilidade de diabetes, ele está com colesterol com 289, né? Então está muito alto do necessário, está acima do necessário, do mínimo. Ele tem um HDL, que é o colesterol bom, baixo, teria que ser acima de 60. Ele tem 338
de triglicerídeos, que é muito acima do máximo, que é 150, e ele está com a glicose de 112, aí que o referencial é de 60 a 99, ele já é um pré-diabético. O senhor Joey se sente fatigado, cansado, com dores na cabeça e nas pernas. Então, o senhor Joey tem uma condição grave e urgente para que ele mude esta condição e possa viver muito mais com saúde, ver seus netos, seus filhos crescerem. Então, a gente está estabelecendo as condições atuais com dados e fatos, né? Um desenho interessante para mostrar ali a situação do Sr. Joe. Então, aqui é momento de abrir, né, as condições atuais com dados e fatos para que o problema possa ser posteriormente discutido. Bom, aí a gente entra na fase 3, né, na etapa 3, que é metas e objetivos. Então, e aí a gente vai buscar os objetivos que o seu Joey precisa ter. Ou seja, ele tem que parar de fumar em 90 dias. Então, a meta bem clara, objetiva. 0 cigarros em até 90 dias. Reduzir a sua circunferência abdominal em 20 centímetros em 180 dias. Então, de novo, uma meta clara e objetiva. Ele tem que emagrecer 7 quilos em 90 dias e depois 25 quilos em 2 anos. De novo, metas claras e objetivas. E a pressão arterial dele precisa ser regulada em até 2 anos para 12/8. Então, aqui, de novo, a gente está estabelecendo muito claramente o que a gente quer com esse A3. Então, analisando os problemas, né? Então, o senhor Joey é fumante, é obeso, tem pressão alta, sua saúde em geral está ruim, né? Com colesterol, triglicerídeos e glicose. E quais são as causas? Ele não entende os malefícios do cigarro, ele não faz exercício, ele gosta de comida gordurosa e toma uma cerveja, ele quase não come frutas e ele negligencia, né? Ele se considerava até então com uma saúde de ferro. Não, eu tenho saúde de ferro, a gente ouve bastante os homens principalmente falarem isso. Então, olhando em maneira geral, ele tem aí costumes ruins ao longo da vida dele, né? E as causas a gente esclareceu agora. Então, de novo, né, a análise ela vai analisar a situação e as causas subjacentes que criam a lacuna entre o que a gente quer e o resultado desejado, o gap que a gente está buscando solucionar. Quais são as contramedidas? Então, parar de fumar. Fazer uma transição da condição atual para ele não parar de uma hora para outra. A gente sabe que é difícil, né? E isso vai ser feito através de cigarro eletrônico e de chicletes especiais para que ele possa, durante esses 90 dias, paulatinamente ir parando de fumar. Ele vai começar a praticar atividades físicas aeróbicas com um personal trainer. Então vai ser contratado para ele um personal trainer para que ele possa criar ritmos, né, de ritmo de atividade física regular, que é no mínimo 3 vezes por semana. Ele vai praticar atividades físicas, né, aeróbicas moderadas também. Ele vai se alimentar com base nas recomendações de um nutricionista. Então vai ter que ser contratado um nutricionista e no intervalo de 3 em 3 horas, que a gente sabe que isso ajuda no emagrecimento, porque o organismo, né, ele trabalha melhor comendo de 3 em 3 horas, queima mais energia e reduz o peso. E ele vai regular a sua pressão arterial através do uso de um remédio específico, para que ele possa viver e aproveitar a vida com a sua esposa. Então, a gente olhando o estado futuro do seu Joey em 2 anos, ele vai ter uma pressão arterial regulada, 12/8, ele vai estar com 0 cigarro, ele vai estar com uma dimensão da sua barriga de no máximo 102 centímetros, e ele vai estar com um índice corporal, né, um índice de massa corporal de 22, o que coloca ele numa condição melhor.
ele vai ter um colesterol menor que 200, o HDL, colesterol bom, maior que 60, com uma atividade física isso vai chegar lá, ele vai reduzir automaticamente os seus triglicerídeos e ele vai sair dessa zona perigosa dele passar a ter diabetes. Então, as contramedidas, elas propõem algumas ações corretivas ou contramedidas, né, para abordar o problema anterior que foi descrito e preencher a lacuna para atingir o seu objetivo. E aí a gente vem com um plano de ação, que é um cronograma de trabalho, né, onde tem lá cigarro. Então aqui está o cronograma, né, a atividade física, forte e moderada. Primeiro ele vai começar com a forte, depois ele vai passar a ter uma atividade moderada, ele vai passar a ter uma boa alimentação que é contínua e ele vai tomar o seu remédio regularmente, né? A possibilidade dele entrar na diabetes, aí entra o PDCA, se ele tiver índices com problemas diabéticos, que vai ter que ser verificado através de exames médicos, então pode ser que o plano dele altere, ele tenha que tomar algum remédio para a sua diabetes. Então, de novo, o plano de ação, ele indica um plano de ação de quem fará o que e quando para atingir o objetivo. Claro, aqui tudo é o seu Sr. Joy. Se é numa empresa, um mais amplo, a gente pode ter responsáveis, né, para cada um dessas atividades. E aí a gente vai fazer um acompanhamento do seu Joy, né, através de exames periódicos com o Dr. Chris. Ele vai, numa clínica médica, que ele vai fazer as medições e levar para o Dr. Chris com uma frequência a cada 40 dias. Em casa ele vai ter uma balança uma vez por semana para medir o peso corporal e ele vai medir a sua circunferência uma vez por semana. E esses indicadores a gente vai gerar um gráfico mostrando a evolução do Sr. Joy até chegar nas medidas. Eventualmente, se algumas coisas não estão funcionando, então um novo ajuste no plano de ação, e aí a gente gira, né, o PDCA para que o Sr. Chris atinja os seus, Sr. Joy, atinja os seus objetivos, né? Então o follow-up, ele cria um processo de revisão, acompanhamento e aprendizado e antecipa os problemas. Tá bom, gente? Um exemplo bem prático, bem objetivo, né, de uma história aí do Sr. Joy que muitos de nós, né, passamos, homens com 50 anos, e que que podem ser usados o A3 para resolver esses problemas. Legal, gente? Curtam os nossos vídeos, né? A gente da Escola de Lean, a gente tem vídeos lá no YouTube, é só botar Escola de Lean, @Escola de Lean vai aparecer. A gente tem um Instagram lá também com muitos vídeos postados, curtam lá o Instagram. E a nossa Escola de Lean tem vários cursos, né? Tem um curso Lean Construction, a revolução a partir dos muros da fábrica, a gente tem um curso de liderança Lean, a gente tem um curso de projeto do sistema de produção e planejamento baseado em localização, que são técnicas muito importantes para melhorar a performance da construção civil, da montagem industrial, de equipamentos. Isso aqui pode ser comprado com um combo, né, para conseguir um desconto, se comprar 1, 2 ou 3 cursos. A gente tem um curso de modular, de construção off-site, a gente fala lá de modular, de construção com madeira, wood frame, com madeira engenheirada, com pré-moldado, metálica. A gente fala da história da construção modular off-site. A gente tem um curso de Green Belt, Six Sigma Green Belt. Então a gente tem várias opções para que vocês possam, se vocês quiserem se aprimorar sobre essas técnicas. Lá no curso do Lean Construction a gente fala um módulo específico sobre pensamento A3 e PDCA, mais aprofundado do que esses exemplos que a gente deu para vocês, trazendo exemplos do dia a dia das empresas. Tá bom, gente? Obrigado, valeu!